Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alex Carneiro e a gente vai começar aqui um treinamento para o SGA, Sistema de Gestão Ambiental do Ambiente Vivo. Esse treinamento ele é focado para consultorias ambientais, onde vocês vão poder utilizar da ferramenta para fazer gestão dos clientes de vocês. Nessa primeira aula aqui do treinamento, a gente vai ver, a gente vai fazer um overview do painel de gestão e mostrar aqui como que o software funciona. Essa é a tela de login. A gente precisa de um e-mail e senha para fazer login. Aqui a gente tem o esqueceu sua senha e vamos lá. Então eu vou acessar aqui com o meu e-mail, e aí eu vou ser redirecionado para o painel. Aqui a gente tem à esquerda o menu com as funcionalidades e sempre que a gente estiver navegando em algo, ele vai estar renderizando aqui no meio da tela para gente. Esse primeiro menu, que é o minhas vendas, eh eu vou explicar aqui, mas depois a gente entra nesse detalhe. O o sistema de gestão para consultoria, a consultoria pode trazer para dentro do software aqui seus colaboradores, os serviços que oferece e os seus clientes. E aqui em cima a gente tem licenças, eu tenho 30, já estou usando 2. Então, a cada cliente que eu pego e vendo um serviço para ele, eu estou utilizando uma licença para eu poder fazer gestão desse serviço. E eu 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 vou trazer os meus clientes para cá, mas eu tenho uma possibilidade futura de estar vendendo os meus serviços no app da Ambiente Vivo, para um cliente que talvez nem iria me encontrar de outra forma. E, caso uma venda dessa aconteça, é aqui que ele vai ficar listado. Então, a gente teria essa lista aqui das vendas e, seguindo aqui, a gente tem o menu dos colaboradores. Então, como eu falei, né, a gente consegue trazer tudo para o software. Aqui eu vou ter a lista dos meus colaboradores. Eles têm 2 perfis aqui, que é um perfil de coordenador, que seria o coordenador da minha equipe, e o técnico. Eu poderia ter os técnicos que vão trabalhar em uma gestão de um serviço. Aqui a gente tem os filtros, eu escolho o que eu quero filtrar, aí eu digito aqui. Aqui eu escolho como que eu quero ordenar, a gente vai acabar usando mais para uma quantidade maior aí de colaboradores no sistema. A gente tem umas opções aqui para desativar o colaborador, para excluir, que seria tirar esse colaborador da minha consultoria. A edição, que a gente consegue fazer algumas edições, trocar perfil, atrelar a uma OS, atrelar a uma ação. E aqui é o botão para a gente cadastrar um novo colaborador. Eu vou entrar numa próxima aula, a gente vai entrar no detalhe de como que funciona, todas as possibilidades. Cada colaborador desse tem um painel também, onde ele consegue ver o que ele tem que fazer de gestão e seguimos. Aqui é onde a gente vai cadastrar os nossos serviços. A gente tem os mesmos filtros, as mesmas opções de filtros. A gente vai ter uma tabela onde a gente tem o nome do serviço, tem o valor, tem o tipo, a gente consegue fazer aqui tipo consultoria e pós-licença. A gente tem aqui para mostrar as avaliações que a gente teria, caso a gente esteja vendendo lá no app. E, aqui a gente tem as ações que seria fazer uma edição no serviço ou duplicar, caso a gente tenha os serviços semelhantes, para não ter que cadastrar do zero, a gente consegue duplicar. Eu vou entrar aqui só para mostrar de forma rápida a estrutura, porque a ideia no serviço é trazer, né, um nome do serviço, a descrição, valor e organizar isso em sessões e perguntas que essas perguntas, as questões, que é o nome que tem aqui no sistema, são, as informações que a gente precisa para fazer a gestão de um dos serviços. E como o cliente final, o nosso cliente final, ele vai ter acesso ao sistema, ele vai conseguir responder essas questões
Para, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu pegar o nome do projeto, ele me mandar um PDF com o mapa, ele me mandar o o envio da localidade aqui num arquivo zip, me mandar uma observação para facilitar aqui a execução do trabalho. Mas tudo isso a gente vai estar vendo no detalhe. Aqui a gente tem os clientes, então eu consigo cadastrar esses clientes, eu consigo desvincular esse cliente, eu deixar de atender esse cliente. Eh, Aqui eu consigo gerar o pedido para esse cliente, então eu vou pegar um serviço e atrelar esse cliente, é o que eu estou fazendo uma venda e estou usando uma licença, eu vou mostrar isso, no detalhe, e aqui a gente consegue cadastrar um novo cliente. Aqui a gente tem as ordens de serviço, que aí seria mesmo eu pegar um cliente e vincular ele num serviço. Então aqui eu tenho o Antônio da Silva e eu estou fazendo para ele aqui esse serviço do mapa temático de declividade em graus. Eh, Ele é do tipo consultoria, aí tem a data. Esse código, ele pode ser um código meu, de organização interna minha, ou pode ser um código que o sistema gera. Aqui ele me mostra se eu tenho evidências nos próximos 30 dias para essa OS. Esse percentual seria, por exemplo, esse caso aqui é um prazo de execução, e eu tenho uma evidência a vencer, só que eu só tenho ela. Então quando eu concluir, quando eu fizer, quando o meu cliente me mandar a evidência que eu preciso, ele me responder, e aí eu concluir, porque eu também finalizei lá junto ao órgão, esse percentual ele vem para 100%. Caso eu tivesse, eh, 2 evidências nessa OS, na primeira resposta ele preencheria 50. Aqui a gente consegue, ver os detalhes dessa OS, é onde a gente vai de fato ver as ações, ver as respostas, conseguir fazer toda a interação com o cliente. E aqui, caso, esse serviço tenha se encerrado, caso o meu contrato com o cliente tenha se encerrado, caso ele esteja inadimplente, eu consigo desabilitar, para que o cliente não tenha mais acesso ao lado dele para poder ver, todo o histórico da execução. Então eu vou mostrar aqui só para a gente já ver como que é a estrutura. Aqui a gente tem traz o nome do serviço, aqui a gente tem o menu com as observações, para a gente poder estar, interagindo. Aqui eu consigo criar as ações dessa OS. Aqui eu tenho ações que elas vão estar listadas aqui, as que já estão criadas. Aqui ele me mostra se tem, evidência nos próximos 30 dias. Eh, então, essa é a parte da OS. Essa aqui, se eu entrar, a gente vai ter um pouco mais de, aqui eu já tenho mais informação aqui, né. Tem a evidência que vence em 30 dias, e aqui eu tenho essa ação, e a gente tem mais níveis de detalhe aqui, né, que é onde a gente vai fazer toda a interação lá com o cliente. Eh, Aqui eu tenho os vínculos de quem está executando, essa ação, quem que é o técnico responsável. Aí eu já começo a ter as informações, né, tipo condicionante, data de início, data de término, a data da próxima evidência, está prorrogado ou não, número de notificações, mas tudo isso a gente vai ver, no detalhe. Aqui a gente tem as avaliações, que é no caso de você colocar seu serviço à venda, no app, uma outra pessoa comprar, outras pessoas comprarem, né, elas vão poder avaliar o seu serviço, para que quem chegar lá veja uma nota. Aqui a gente tem o Minha Conta, e o e-mail é nosso identificador único no sistema, então a gente não consegue alterar, tem que pedir um administrador, e no mais aqui são informações, do nosso perfil. Então pessoal, a gente viu aqui sobre o painel de gestão, sobre o que as consultorias conseguem fazer, e agora nas próximas aulas a gente vai, ver detalhadamente cada item desse. Então até mais.